senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente na noite de hoje. Eu utilizo os 10 minutos do meu tempo regimental porque, na semana passada, infelizmente, não me inscrevi para debater o tema e fiquei um tanto quanto intrigado, não com a posição dos vereadores, porque respeito à democracia, mas fiquei intrigado porque os nobres pares votaram contra o regime de urgência. E, nas suas justificativas, justificaram contra o projeto, não contra o pedido de urgência. Então, a justificativa foi uma e o voto foi sobre outra questão. Então, ficou a dúvida se era contra o regime de urgência ou contra a matéria, porque a justificativa dos nobres pares foi contra a matéria em questão, e não contra o pedido de urgência. Depois, nas redes sociais, houve vários debates, etc. O que eu trago aos senhores de conhecimento é ofício 682/2015, Gabinete do Prefeito. Campo Bom, 13 de novembro de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em pauta advém novamente de imperiosidade de suprir a falta de recursos humanos para o ensino fundamental e educação infantil, que se fará sentir infalivelmente no primeiro semestre do exercício de 2016. A iniciar nos primórdios do mês de fevereiro, considerando o aumento do número de professores afastados das salas de aula para tratamento de saúde, ou por licença gestante, ou que pediram exoneração, ou com restrição temporária de atuação por ordem médica, tendo sido transferidos para atividades administrativas, mas que, por óbvio, continuam a titular os respectivos cargos, de sorte que os mesmos não podem ser objeto de provimento por outra pessoa, estão em andamento as providências para a realização de novo concurso público para o provimento dos cargos na área, mas não logrará ser concluído a tempo de nomear os eventuais novos concursados. Assim sendo, outra alternativa não resta que o suprimento da carência em questão, mediante a contratação temporária em caráter emergencial de 50 professores para o ensino fundamental e 50 professores para a educação infantil, até o final de janeiro de 2016. Assina Faisal Amote Caram, prefeito municipal, ao senhor vereador Alexandre Laufmaster, então presidente dessa Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade. Nada feriu a Constituição. Trago também aos senhores vereadores ofício de 18 de junho, anterior a esse, que era de 13 de novembro, 18 de junho de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, ofício 353/2015. Concede uma parte, vereador. Concedo. A justificativa do projeto é plausível. Ela fala que os profissionais podem retornar depois de um determinado tempo, porque os profissionais ali citados ou estão em licença saúde, licença gestante e das mais diversas justificativas. A justificativa do requerimento que veio na semana passada simplesmente falava em remodelação, alteração em alguns setores da educação, mas não trazia nada diretamente plausível que nos justificasse a aprovação. E nós não votamos contra, simplesmente para reprovar o projeto. Muito pelo contrário, nós queremos que eles sejam contratados, mas o requerimento tem que vir com uma justificativa, tanto quanto o projeto, plausível, que nos embase para fazer essa aprovação. Muito bem. Continuando, então, ofício 353/2015, Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2015. O projeto de lei em pauta advém da imperiosidade de, novamente, suprir a falta de recursos humanos para o ensino fundamental e educação infantil, que se fará sentir infalivelmente no segundo semestre, anterior a esse. Considerando que já empreendidas todas as contratações temporárias autorizadas pela Lei Municipal número 4.269/2014, e a crescente carência de professores, considerando o aumento de afastados da sala de aula, mesma justificativa anterior. Já estão em fase de conclusão as providências para a realização de novo concurso público, mas que não impedirão as graves problemas que se instalarão se iniciado o segundo semestre do ano letivo. Assim sendo, outra alternativa não resta que o suprimento da carência em questão, mediante a contratação temporária em caráter emergencial de 30 professores de ensino fundamental e 20 professores de educação infantil. Por conseguinte, solicitamos a urgência. Assina Faisal Amote Caram, prefeito municipal. De novo, outro requerimento em caráter de urgência, aprovado por essa casa, para que não se penalizasse as crianças.
o objeto dos requerimentos, dos ofícios, perdão, tanto do prefeito anterior, em fim de mandato já, quanto do prefeito agora, em início de mandato. 2 pesos, 2 medidas, ao que me parece. Para não ficar só na área da educação, ofício número 100/2016, 14 de março de 2016. O projeto de lei em pauta advém da imperiosidade de suprir, de imediato, a falta de recursos humanos que se instalou na área da saúde, considerado o aumento do número de profissionais afastados para tratamento de saúde, ou por licença gestante, ou ainda com restrição temporária de atuação, por ordem médica, os quais, por óbvio, não obstante, temporariamente afastados do trabalho, continuam titulares dos respectivos cargos, inviabilizando que sejam objeto do provimento por outra pessoa. Consequentemente, outra alternativa não resta, de sorte a impedir o risco da saúde da população, do que a contratação temporária de mão de obra habilitada para suprir as atuais lacunas existentes, decorrentes do afastamento de 2 enfermeiros e 2 técnicos de enfermagem, também de forma urgente e também aprovado por essa casa. Então, 2 pesos, 2 medidas. Justificativas aqui, ouvidas. Que ela é ilegal. Não é ilegal. Foram feitas pela gestão passada. E se forem legais, o prefeito da gestão passada incorreu em erro. Segundo, para não penalizar estudantes, para não penalizar a população em geral, que é o óbice desses requerimentos. Foram todos aprovados por essa casa. Agora, o requerimento neste ano não é mais de urgência. Agora, as crianças podem esperar 2 a 3 semanas. E aí, votar-se-á o projeto com uma justificativa um pouco melhor, um português mais elaborado, diferente de necessidade de readequação. Ponto. Aí se votará esse projeto de lei e será aprovado. Por que não aprová-lo semana passada? Por que daqui 2 ou 3 semanas? Só por ser de urgência? Só porque o português não contentou a todos? Ora, convenhamos. Convenhamos. É difícil entender. Se foi porque não é necessário, porque não é justo, porque não é correto, então que daqui 2 ou 3 semanas, quando o projeto vier a esta casa, seja ele reprovado pelos vereadores. Porque se for aprovado por essa casa, eu não vejo outro motivo que não seja um certo desagrado com o modo como o prefeito Luciano vem conduzindo seus trabalhos. Porque na legislatura passada, ele foi aprovado por vereadores do PMDB, do PCdoB, do PP, situação, e oposição, porque entenderam a necessidade da contratação. Embora contrariados pela forma de contratação, se sensibilizaram da necessidade e que a população não poderia ser punida. Já nessa legislatura, a população será punida porque o português não foi adequado. Então, fica aqui o meu lamento, o meu protesto, já que eu não pude fazê-lo na semana passada, faço-o agora e espero que, quando esse projeto venha, haja uma reconsideração, uma nova análise, um pensamento talvez mais elaborado, mais adequado. E aí talvez, se o prefeito encaminhar como português que contente e agrade a todos, aí o projeto seja aprovado, porque relevante, inegavelmente, ele é. Eu trago a vocês, de conhecimento de todos, a lei número 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Eu peço, senhor presidente, que além do meu minuto regimental, seja acrescido o tempo de à parte que eu concedi ao vereador Jerry Moraes. A lei número 8.745, de 9 de dezembro de 93, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Vou ler só a introdução. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Para atender à necessidade temporária desse excepcional interesse público, os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações públicas, poderão efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nessa lei. Artigo 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público. 1.
assistência a situações de calamidade pública. 2, combate a surtos endêmicos. 3, realização de recenseamento. 4, admissão de professor substituto ou professor visitante. 5, admissão de professor ou pesquisador visitante ou estrangeiro. 6, atividades especiais e organizações das Forças Armadas. Então, aqui está, decretado pelo presidente Itamar Franco, na Lei 8.745, de 9 de dezembro de 93, que o que então o prefeito Faisal Mote Caram propôs, e que agora o prefeito Luciano Libório Batista Rossi propôs, é legal e regimental. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Obrigado, assistência.